Boa noite a todos. Aqui estamos presentes para mais uma oportunidade, para mais um momento, um encontro que nós nos dispomos a nos colocar para tentarmos cada vez mais ampliar o nosso entendimento. Vamos iniciar fazendo a nossa prece, de início, para que todo o trabalho, todo esse momento tenha o seu necessário valor e atenção da nossa parte e também para que a pessoa que aqui irá desenvolver o tema também possa ter também todo um ambiente. Deus, nosso Pai misericordioso, assim agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos e podermos utilizarmos o nosso entendimento e nosso pensamento para refletirmos sobre as reais necessidades às quais devemos dar valor, atenção e nos empenharmos para o aprimoramento e desenvolvimento. Agradecemos aos bons espíritos que essa casa sempre estão presentes, para que possamos elaborar, trabalhar cada vez mais no bom entendimento, no bom conhecimento, e que a paz e o entendimento do Mestre Jesus se faça presente mais uma vez entre nós, e que assim seja. Hoje a Terezinha irá desenvolver o tema bem sofrer e mal sofrer. Boa noite a todos, Sejamos todos nós bem-vindos à casa, mais uma oportunidade de estudo, Mais um domingo e, portanto, assumindo mais responsabilidade com aquilo que estamos aprendendo, Então, a gente hoje vai falar sobre bem sofrer e mal sofrer. É um tema, assim, que quando a gente fala mal sofrer, nos causa um certo espanto, porque como pensar que sofrer bem, E a gente vai fazer um entendimento sobre o que é bem sofrer. Acho que não está funcionando mesmo não, Tecla no mouse. Não sei, porque da última vez não funcionou. Refletindo, o que é o sofrimento? Há diferença entre dor e sofrimento? O que significa bem e mal sofrer? Que recursos o Espiritismo nos oferece para entender essa questão existencial? De que maneira estamos enfrentando as nossas dores e sofrimentos? Então, a palestra, o nosso estudo, vai girar em torno dessas reflexões. O que é esse sofrimento? Diferença entre dor e sofrimento? O que significa bem e mal sofrer? E quais os recursos, que recursos o Espiritismo nos oferece para a gente entender essa questão primordial da nossa existência, E de que maneira nós estamos enfrentando as nossas dores e os nossos sofrimentos. Sofrimento. Sentimento de tristeza, mágoa, aflição, pesar, que pode repercutir de maneira mais ou menos intensa sobre o organismo, causando mal-estar. Então, essa definição do Antônio Reis, que é o dicionarista, que ele diz que é um sentimento de tristeza, de mágoa, de aflição, de pesar, que pode repercutir de maneira mais ou menos intensa sobre o organismo, causando mal-estar. Por quê? Cada um tem uma visão, tem uma percepção diferente do sofrimento. Diferença entre dor e sofrimento. A dor é fisiológica, o sofrimento psicológico. O sofrimento é um conceito mais abrangente e complexo do que a dor. Em se tratando de uma doença, é o sentimento de angústia, vulnerabilidade, perda de controle e a ameaça à integridade do eu. Eu fiz o meu PowerPoint no 10 e aqui é o 7, aí ficou descompensado, agora que eu estou vendo. Então, a diferença entre dor e sofrimento. A dor é física, fisiológica. O sofrimento é psicológico. O sofrimento é um conceito, então, mais abrangente do que a dor, E complexo. Não só mais abrangente, como complexo. Em se tratando de uma doença, é o sentimento de angústia, vulnerabilidade ou de fragilidade, conforme a gente pode dizer, perda de controle
e ameaça da nossa integridade, da integridade do eu de cada um, né? Continuando as diferenças entre dor e sofrimento. Pode existir dor sem sofrimento e sofrimento sem dor, né? A gente vê que, principalmente nos casos de depressão, nos casos de doenças que mais atacam o psicológico, a gente tem um sofrimento, às vezes, muito intenso, sem uma dor física. E, às vezes, a gente tem a dor física e não sofre por isso, né? Isso é muito relativo, depende da percepção, depende da evolução de cada pessoa. Sentir dor sem sofrer ou sofrer sem sentir dor, né? O sofrimento, sendo mais vasto, é existencial. Ele inclui as dimensões psíquicas, psicológicas, sociais e espirituais do ser humano. Isso daí, a própria Organização Mundial de Saúde define, né, que dor, que doença e sofrimento, eles estão em dimensões muito amplas, né? Atinge o psíquico, o psicológico, o social, né? Porque a pessoa não se integra, né? Em grupos sociais, tem dificuldade de relações, e espirituais, que hoje já se encontram arrolados entre os tipos de doenças. Doenças espirituais estão relacionadas dentro das doenças né, que a Organização Mundial de Saúde considera. A dor influi no sofrimento e o sofrimento influi na dor. A intensidade de cada um influenciar no outro vai depender do nosso entendimento, do nosso processo evolutivo, vai depender de como encaramos a vida, como encaramos os problemas, né? E como nos relacionamos com ele, né? Porque, com certeza, dor e sofrimento, todos nós ou já passamos, e se não passamos, iremos passar. Nós já experimentamos, né? Tanto dores físicas como sofrimentos. Com certeza, é quase impossível, né, de chegarmos ao ponto que chegamos aqui sem ter experimentado uma dessas duas coisas aí, né? Tipos de dor. Nós temos a dor física, que é uma resposta do corpo físico ao mau uso que fizemos de nosso envoltório material e que nos serve muitas vezes com alerta, né? Ou seja, às vezes a gente tem uma indisposição, né, física ocasionada por uma alimentação inadequada, a gente tem, de repente, dores de cabeça, uma enxaqueca devido a uma noite mal dormida, ao excesso de determinados alimentos, enfim, pessoas que usam, né, determinados tipos de bebidas, né, alcoólicas, em excesso, o próprio café, acaba ocasionando, às vezes, algum transtorno, né, físico. Enfim, são muitas, pegam a chuva, acaba ficando resfriado, enfim, a gente lesa o físico, né, de alguma maneira, não age de uma forma adequada e acaba tendo dores físicas. E temos a outro tipo de dor, que é a dor moral. É aquela que o próprio ser, né, adquire em virtude de seus equívocos e tem como finalidade evoluir o homem, lapidar seus sentimentos e purificar sua alma. Então, essa dor moral, ela também é adquirida, né, em virtude dos nossos erros, das nossas falhas, seja na atual encarnação ou encarnações anteriores, né? Então, tanto uma quanto a outra representa, em geral, o mau uso que nós fazemos do nosso livre-arbítrio, seja para com o físico ou seja para com a moralidade, né? Com a espiritualidade, com o nosso ser espiritual. Qual a dor maior? É a física ou é a moral? Quando questionados sobre dor, os espíritos superiores nos afirmaram que a dor moral é certamente maior, porque enquanto o indivíduo não aprender a lição que ela deverá trazer, esta dor perdurará. Ou seja, a dor física, né? A gente
cometeu algum excesso, a gente vai lá na farmácia, ou seja, lá nas caixinhas de remédio, utiliza um remédio, automaticamente, né, se não for um problema maior, em pouco tempo a gente vai estar curada, a gente vai estar passando bem. A dor moral, ela é muito mais duradoura. Por quê? Nós temos que rever esse percurso, nós temos que refazer essa situação. Então, essa dor, ela vai durar enquanto a gente não tirar proveito dessa lição, enquanto a gente não aprender, enquanto a gente não fizer essa coisa certa, o que vai acontecer? Essa dor vai perdurar. E às vezes, o que acontece? O mal que a gente faz a alguém numa encarnação, a gente não consegue reverter naquela mesma reencarnação, às vezes até porque a pessoa já desencarnou, enfim, vai ter que ter um outro momento, uma outra situação, às vezes 1, 2 encarnações na frente, que a gente vai ter a oportunidade de resgatar aquela falta. Então, enquanto isso, a gente vai ficar com aquelas dores morais ali, né? Sofrendo aquelas inquietudes, aqueles incômodos, porque a gente ainda não conseguiu, né, o remédio, que no caso seria refazer nosso percurso, fazer de forma diferente, né, fazer de forma assertiva essa nova situação. Então, o que acontece? A dor vai permanecer, vai ficar enraizada até o momento em que a gente possa, né, cortar ali aquelas raízes e nos libertar daquela situação. Buda afirmava que a dor faz parte da vida, mas que a própria vida ensinará o caminho para deixarmos de sofrer. Então, Buda, né, muito antes ainda, né, da doutrina espírita ser codificada, ele já afirmava que a dor faz parte da vida, mas que a própria vida ensinará o caminho para deixarmos de sofrer. Ou seja, são as oportunidades de refazer a nossa história, de refazer, né, as nossas ações, fazê-las de forma diferente, que vai nos oportunizar a nos livrar dessa dor, né? Um pensamento, né, o pensamento do Buda, é um pensamento muito parecido com a doutrina espírita, que nos aponta que a dor deverá sempre nos servir de educação, aprendizado e nunca de punição. Então, a dor para nós não representa punição. Ela é e funciona como educação e aprendizado, né? É uma oportunidade que a gente tem de compreender, de refletir sobre o mau uso do livre-arbítrio, pelas nossas ações mal feitas, né? Pelas nossas falhas. Então, a gente vai sentir na carne, né, literalmente, às vezes, ou não, outras vezes é na alma, aquelas dores, para que a gente possa aprender, né? Por isso que a gente tem sempre a gente aprende ou pelo amor ou pela dor, né? É muito mais cômodo aprender pelo amor, mas às vezes, né, nós somos tão insistentes no erro que é necessário que a dor venha para que a gente sinta, realmente seja atingido de uma forma mais forte para que a gente se modifique. Pessoas que se autoflagelam em busca de iluminação estão completamente equivocadas, pois Deus não quer que nós criemos dores para nós. Parece que eu pulei um... Não, está certo, pensei que tivesse pulado. Então, pessoas que se autoflagelam em busca de iluminação estão completamente equivocadas, porque Deus não quer que nós criemos dores para nós. Tem pessoas, né, e algumas religiões, inclusive, os fiéis têm como rituais, né, se autoflagelarem, porque dessa forma eles imaginam, eles pensam que eles estão se aproximando mais de Deus, eles estão sendo mais iluminados, eles estão alcançando, né, maior
uma espiritualidade maior, mais avançada. E está completamente equivocado, né? A pessoa que age dessa forma está completamente equivocada. Deus não nos criou para o mal, para o sofrimento, para sermos infelizes. Se assim acontece, é culpa do nosso mau uso do livre-arbítrio. Então, nos autoflagelar não, né, não significa que a gente está sendo, né, mais iluminado, a gente está alcançando melhores graus na espiritualidade. A gente tem visto hoje, né, muito isso entre os jovens, essa questão do autoflagelamento, principalmente, né, em relação a se cortar, e que isso daí não é uma coisa legal, né? E a gente tem visto muito quem lida com proximidade com os jovens, eles se automutilando, né, se cortando, enfim, fazendo alguma espécie, né, de lesão no corpo físico, e que atualmente, e logicamente, lesa o perispírito, né? E isso daí são coisas que, de repente, futuramente, né, numa outra encarnação, a gente não vai conseguir entender por quê. E isso é um número bastante grande de crianças e jovens que se automutilam, né, se autoflagelam. E isso é uma coisa preocupante, né? Que os pais devem estar sempre vendo, buscando, porque as crianças, principalmente na região dos pulsos, é muito comum, está sendo uma coisa bastante, assim, incidente entre os jovens. E isso não é legal, porque vai deixar, com certeza, marcas no perispírito e futuramente vão aparecer problemas futuros, né? Que nós temos que cuidar bem do nosso corpo físico, né, do espiritual, mas do corpo físico também. Os sofrimentos humanos, origens e causa. O sofrimento acompanha o homem desde a sua origem em um passado muito distante. Então, o sofrimento não é uma coisa da agora. Sempre, né? Parece que as pessoas falam assim, porque hoje a coisa está muito difícil, hoje o sofrimento aumentou, hoje é assim. Não, o sofrimento acompanha o homem desde a sua origem, em um passado muito distante. O tipo de dor e sofrimento que às vezes pode ter se alterado, mas faz parte da evolução, faz parte do crescimento espiritual da humanidade, o sofrimento e a dor, né? Então, continuando. No início, quando a luta pela sobrevivência era a única preocupação humana, destacavam-se os padecimentos físicos de todas as ordens. Ou seja, quando o homem ainda não tinha, né, lá na primitividade, ele ainda não tinha o discernimento entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, ele ainda tinha uma vida muito primitiva. O sofrimento dele estava muito relacionado à questão física, à busca pelo alimento, ao aquecimento por causa do frio, do sol, a exposição em relação à natureza, né? Então, esses eram os padecimentos maiores que ele sofria. Estavam relacionados ao corpo físico, à busca, à procura e a não encontrar alimentos, etc, etc. E depois, com a evolução, a gente vai vendo que os nossos problemas e nossas dores acabam sendo outras. Tem essas, mas tem outras também. Coisas que anteriormente, né, lá na primitividade, o homem nem pensava nessas questões. Na medida em que a mente foi se desenvolvendo, né, a mente humana, surgiram também as aflições do ser, pautadas pelos problemas existenciais e as angústias morais resultantes de nosso livre-arbítrio. Ou seja, a partir do momento que evoluímos, né, obtivemos a possibilidade de fazer escolhas, ou seja, conseguimos distinguir o certo do errado, o bem e o mal, temos condições de escolher aquilo que vamos fazer ou não, automaticamente nossas dores e nossos sofrimentos passaram a ser, além de ordem física, de ordem existenciais. Por que isso? Porque aí nossos desejos, nossas vontades, nossas paixões, nossas angústias morais, porque nós sabemos o que é certo e fazemos errado, né? Então, o que acontece? Isso daí, além das dores físicas, que nós não conseguimos nos libertar ainda,
acumulam-se as dores relacionadas às existenciais, né? As dores existenciais, ou seja, as dores morais, que nos faz, muitas vezes, sofrer de forma mais intensa do que as dores físicas, né? E cada vez mais que o homem vai evoluindo, mais essas dores vão se diferenciando e se tornando mais intensas, né? Por que sofremos? Certamente alguém já se perguntou, por que sofro tanto? Outras pessoas vão mais além e questionam, por que Deus, sendo soberanamente justo e bom, permite que a sua criação sofra? Então, nós nos interrogamos o tempo inteiro e muitas vezes o que acontece, até a gente entra em, vamos dizer assim, em desacordo com Deus, porque a gente pergunta logo para Deus, mas por quê? Eu não mereço, né? Além da gente se interrogar por que sofro tanto, a gente discorda, porque acha que Deus está sendo injusto com a gente, né? Em verdade, ninguém tem o destino de sofrimento. Ninguém nasceu destinado e predestinado a sofrer. Somos criados simples e ignorantes para que possamos evoluir através de nossos próprios esforços. A dificuldade é um reflexo de nossa conduta moral, do caráter e, sobretudo, de nossas ações praticadas em outrora, ou seja, em outros momentos. É a aplicação da lei de causas e efeitos. Em verdade, ninguém nasceu predestinado ao sofrimento, como eu disse anteriormente. Nós somos, né, criados simples, ignorantes, mas com todas as possibilidades para fazer o caminho, o percurso evolutivo, né? E isso através dos nossos esforços, né? A gente não vai evoluir por ninguém e nem ninguém por nós. Então, a dificuldade dessa evolução é um reflexo da nossa conduta moral. Essa dificuldade que temos, né, de vencer as nossas dores físicas e até mesmo as nossas dores morais, é exatamente em decorrência da nossa conduta moral, que ainda está muito, muito vagarosamente, né, caminhando, sim, de uma forma evolutiva, mas a passos muito pequenos. Então, isso daí faz com que a gente ainda permaneça tendo quadro de dores e de sofrimentos, né? A partir do momento que a gente for abandonando as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, automaticamente a gente vai deixando esse quadro de dores e sofrimentos de lado, né? Então, a dificuldade está na nossa conduta moral, no caráter e, sobretudo, nas nossas más ações ou ações praticadas de forma equivocada em outros momentos. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, explica que a origem da nossa dor parte de duas fontes distintas: as que são geradas na vida presente e as que têm origem em existências pretéritas. Ou seja, né, nós temos sofrimentos, nós temos dores, né, nós temos dificuldades a serem vencidas pelas más escolhas, né, pelas nossas más ações, pelas nossas dificuldades, tanto da vida presente quanto de vidas passadas, né? Então, nós estamos com o pé no presente, mas com dificuldades a serem vencidas, tanto no passado, em existências passadas, como na existência atual, mas, logicamente, do passado em relação a essa existência mesma, né? Então, o pé no presente, mas com um outro no passado. Então, a gente tem que dar o passo para que a gente leve esse passo, né, para o futuro de uma forma mais segura, mais adequada, mais evoluída, né? Então, nós estamos presos no passado em decorrência das nossas más escolhas, nossas más ações. Para conhecer a causa do sofrimento originado nesta encarnação, basta consultar a própria consciência que a todo momento nos fala.
Na maioria das vezes, nossos tormentos são reflexo de nossas decisões ou omissões, das atitudes egoístas, do orgulho e da vaidade que ainda domina nosso íntimo. É muito simples, né? A gente detectar as nossas falhas dessa atual existência. Principalmente quando a gente acaba de fazer uma coisa que não devia. É assim, é instantâneo, né? Porque a gente já tem essa noção do certo, errado, do bem e o mal, é questão de segundo. E aí aquele martelo fica o dia inteiro na cabeça da gente, martelando que não deveria ter sido feito daquela maneira. A gente vai para casa e aquilo perturba, é o sono que não vem, vira para lá e para cá, por que eu fiz dessa maneira? Enfim, a gente tem nítida certeza. Em relação às vidas anteriores, pode muitas vezes, né, a gente ter dificuldade em detectar. Mas na vida atual, nós já temos entendimento suficiente para saber o que fizemos de errado, né? E com certeza bate e bate forte. A gente automaticamente desperta a campainha lá dentro, né? Ai, puxa, para que eu fiz? Mas já está feito, agora é tentar refazer de forma diferente, né? As doenças físicas que sempre nos proporcionam momentos difíceis são ocasionadas pelos excessos e a falta de cuidado para com a matéria. Como podemos analisar, ninguém mais é responsável por nossos dissabores, a não ser nós mesmos. E por que a doença física está aqui? Porque a gente pensa que as nossas doenças físicas elas podem ter origem só na atual existência. Não. A gente lesa o nosso corpo e automaticamente o nosso perispírito e consegue, né, com isso, levar para as outras encarnações dificuldades físicas a serem vencidas também, né? Uma pessoa que bebe em excesso, que usa droga em excesso, enfim, que utiliza, né, de medicamento, excesso de medicamento, enfim, que tem uma vida desregrada, numa encarnação, automaticamente ela vai lesionar o corpo físico, o perispírito vai ficar também com, né, vamos dizer assim, manchado como se fosse ali numa radiografia, e na próxima encarnação, ou próximas, ele terá que resgatar essa situação, porque nós temos que cuidar do nosso espírito, mas temos que cuidar também do nosso corpo físico. E isso porque ele é a morada do espírito. E ele tem que ser bem cuidado para que a gente não passe, né? Não saia daqui uma situação de suicida, porque suicida não é aquele que tira só a sua própria vida de uma forma instantânea. A partir do momento que você vai usando algo que você sabe que é prejudicial à sua saúde em excesso, você vai se matando aos poucos, como o cigarro, a bebida, a droga e tantas outras coisas, né? Excesso de alimentação. Todo o excesso é prejudicial. Então, automaticamente, lesionando o corpo físico, você está, né, comprometendo as suas futuras encarnações também, nesse aspecto. E aí, muitas vezes, né, fala assim, gente, fulano tão pequenininho, já está lá com um problema de estômago, nasceu com um problema intestinal gravíssimo, o que aconteceu? Aí a gente fica tentando só explicar, através, né, da genética, da hereditariedade, do físico, mas são comprometimentos que, de repente, né, podem ser, ou não, mas podem ser comprometimentos de uma existência passada. Porém, os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. Isso daí, né, nós encontramos na Gênese, né, que foi codificada por Allan Kardec, que, por sinal, hoje é aniversário, conforme a Valéria passou aí, que é aniversário do desencarne, né? Ele desencarnou em 31 de março. Então, assim como a gente comete os excessos de ordem física, a gente também comete os excessos de ordem
moral, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, isso também compromete as nossas existências posteriores. E aí, daí vem as dores morais. Mas em outras situações, aparentemente, não merecemos sofrer, né? Isso aí a gente entende, essa atual, são os excessos dessa, fizemos coisa errada aqui, ali, acolá. Mas em outras situações, aparentemente, a gente acha que não merece sofrer. Como explicar, por exemplo, os inúmeros casos de deficiência congênita, as doenças incuráveis que aparecem em tenra idade, os doentes mentais, as mortes ditas prematuras. Ou seja, crianças que já nascem com problemas, né, de deficiência congênita, já nascem cegos, já nascem com problemas de ordem mental. E como explicar? Se não é nessa vida, né, por que essas lesões? Seria destino ou simplesmente má sorte? Porque o problema, a cegueira, aí estaria ligado às questões, como eu falei, de ordem física. A cegueira é uma questão física. Mas por que isso? Porque o espírito não é cego. A cegueira, no caso, é física. Por que esse organismo, né? Essa criança nasceu com essa lesão física? Nestes casos, a procedência do martírio está atribuída a existências passadas. E tão somente através da reencarnação encontraremos respostas plausíveis para tais circunstâncias. Ou seja, não se consegue, né, explicar de uma maneira plausível por que uma criança já nasce cega, já nasce com uma debilidade mental. Qual é o problema, né, que fez com que essa criança, né, já em tenra idade já nascesse ou desencarnasse tão cedo? Somente a reencarnação vai explicar isso. Logicamente, esses comprometimentos estão relacionados a vidas anteriores, né? Se não consideramos a pluralidade das existências como ponto de partida para responder essas questões, de fato, não compreenderemos a origem de certas dores. Então, porque a gente fica, tá um pequenininho, tadinho, já nasceu, tá lá com 3 aninhos, já está fazendo quimioterapia, está com câncer, está com isso. A gente não consegue entender, né, dentro dos parâmetros de uma vida só, por que esse sofrimento. Então, a gente, se não pegar, né, como consideração a pluralidade das existências e o processo reencarnatório, a gente não vai conseguir explicar de uma maneira plausível isso aí. Todavia, se levarmos em conta que o espírito é uma individualidade, passível de erros e com a possibilidade de retornar à vida física diversas vezes, entenderemos por que um bebê pode nascer com deficiência física ou mental, ou uma criança pode sofrer sem ter tido tempo de gerar seu próprio sofrimento na presente reencarnação. Então, se a gente entende que o espírito é uma individualidade, né? Ou seja, desencarnou, né? Foi para o plano espiritual, voltou, reencarnou, e que ele ainda traz consigo, né, todos os defeitos, todas as qualidades, todos os seus vícios e virtudes, a gente, levando em consideração isso, a gente vai compreender, a gente vai entender por que ele sofre, por que ele nasceu com uma deficiência, né, por que tudo isso, né, acontece com ele, mesmo que ele não tenha gerado problemas nesta encarnação para ter tais problemas. A gente mesmo não precisa ser um bebê. Muitas vezes a gente se depara com determinadas situações, né, na vida da gente, que a gente fala assim, não é porque a gente já passou, é para que eu estou sofrendo isso. Mas a gente não entende, porque nesta vida a gente não fez jus a passar por tal coisa. Mas se a gente for buscar nos nossos arquivos, a gente com certeza vai encontrar lá resquícios de males que nós fizemos a outros, né? Ou situações que fizemos a nós mesmos de forma errada, que faça jus a essa situação. Então, muitas situações, né, que acontecem na nossa vida atual,
a gente não consegue compreender ainda por que a gente passa aquilo ali, se a gente só se pautar nessa agora. É necessário a gente buscar nos nossos arquivos, né? E para que isso está acontecendo? Com certeza tem um motivo para tal, tem um objetivo, e ele, se não está nesta vida, estará em vidas anteriores. Então, devemos interpretar o nosso sofrimento como uma espécie de punição? É uma pergunta que fazemos. De maneira alguma. Sofremos para evoluir, mas isso também não quer dizer que o sofrimento é a única condição para se chegar à perfeição. Né? Porque a gente pensa, muita gente fala que é necessário sofrer, somente sofrer para chegar à perfeição. Não, temos muitas coisas que podemos fazer para nos aperfeiçoarmos. Principalmente, né, nos dedicar à caridade, nos dedicar a fazer o bem, a trabalhar pela nossa evolução, estudar. Tem muito, muito a ser feito por nós mesmos, pelo outro. Então, não é só o sofrimento, ele é um dos tipos de recursos que Deus nos dá para a possibilidade da evolução. Mas não é por isso que a gente vai fazer apologia só ao sofrimento, né? O sofrimento, ele tem que ser aceito, se nos é dado, ser aceito sem revolta. Mas não é a única forma para evoluirmos. Ninguém em sã consciência busca o sofrimento para si mesmo. Né? Quando a gente faz, mesmo que a gente faça a coisa errada, que a gente faça a coisa errada, a gente não está querendo sofrer. Na verdade, a gente faz errado, imediatamente arrepende, sabe que vai sofrer por aquilo ali. Mas no momento, nós não fizemos uma boa escolha. Mas naquele momento a gente pensa que aquilo é o melhor. Mas imediatamente a gente arrepende, né? A nossa escolha foi feita errada, mas em sã consciência, né? Vamos dizer assim, de forma racional, nós não escolhemos o sofrimento. No entanto, por ainda sermos imperfeitos, podemos falhar. Podemos ir muito, né? E Deus, em sua infinita bondade, sempre nos concede novas oportunidades para que, através de nosso esforço, possamos progredir. Devemos, então, encarar o sofrimento como oportunidade de regeneração e não nos revoltarmos, né? Ninguém vai ficar, eu quero sofrer, eu quero buscando todo dia, fazendo oração, meu Deus, eu quero sofrer, vou fazer pesca, eu quero sofrer porque eu quero me aperfeiçoar. Não, vamos arranjar outra coisa para a gente fazer, para a gente se aperfeiçoar. Mas se ele chega, bate a nossa porta, não nos revoltarmos com ele. Ver naquela situação uma oportunidade de regeneração. A dor corrige, educa, aperfeiçoa, exalta, redime e glorifica o sentimento humano a cada vibração que lhes trai através do sofrimento. Palavras de Leon Denis, né? Então ele diz que a dor corrige, educa, aperfeiçoa, exalta, enfim. Ela glorifica o sentimento humano e ela tira de nós, né, faz vibrar em nós possibilidades de vencer, né, através do sofrimento, vencer as nossas dificuldades. A gente compara a dor e o sofrimento, né, por essa visão, como aquele pai que sai de casa, né, com o filhinho bebê ou até um pouquinho maior para levar ao posto, né, de vacinação, para dar a ela uma vacina. A gente sabe que ali vai causar dor, que a criança vai sentir, vai chorar, mas é necessário. Por quê? Ali evita-se muitas doenças, né, muitas dificuldades que poderão ser enfrentadas futuramente. Então, é assim que é a dor e o sofrimento na nossa visão, né? É um mal necessário. Ainda necessário porque nós ainda não entendemos, né, que fazendo boas escolhas, nós vamos evitar muitas dores e muitos sofrimentos. Como agir diante do sofrimento? Considerando nossas aflições como mecanismo necessário para o progresso, devemos procurar manter o bom ânimo, na certeza de que não há mal que seja eterno. Ou seja, essa é a nossa
principal certeza, né? Que nós não vamos sofrer para sempre. Que um dia, em algum momento, nós vamos fazer a coisa certa. Nós vamos repetir diversas vezes, fazermos várias provas iguais, né? Igual o aluno na escola, que o professor vai dar para recuperação, dá a mesma prova, ele tira, às vezes, a nota até pior. Mas não é o nosso caso, porque a gente não regride, né? Mas, assim, a gente não faz ainda a coisa certa. Mas o que acontece? Vai chegar um momento que esse aluno vai se recuperar, vai dar certo. Assim somos nós. Nós estamos aqui em aprendizagem. Os momentos difíceis também são oportunidades de testemunhar a nossa fé. Deus não nos abandona e tampouco coloca fardos pesados em ombros frágeis. Sofremos agora para desfrutarmos dias melhores no futuro. Ou seja, é no momento em que passamos por dificuldades é que nós provamos a nossa fé. Ter fé quando a vida está correndo às mil maravilhas é fantástico você chegar e dizer, porque é assim, essa. Agora, naquele momento que você está caído, derrubado, destruído, você testemunhar a sua fé, você dizer, não, eu estou passando por isso, mas eu vou sair dessa situação, eu vou enfrentar, eu vou seguir em frente, isso aí não vai me destruir. Isso é muito difícil. É nesse momento em que você é provado, literalmente. E se muitas vezes a gente não tem a fé, né, robusta e necessária para a gente vencer. Mas não importa. Se a gente cai, o importante é que em algum momento a gente se levante e tome a rédea da situação e refaça todo o percurso, né? Porque estamos aí para sermos provados mesmo. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, essas dores que essas faltas que a gente cometeu e que as dores agora aparecem, né, para a gente sofrê-las, a gente suportando de forma paciente essas dores, vai nos poupar com certeza séculos e séculos nas vidas futuras. Por quê? As provas a serem enfrentadas aqui são muito mais difíceis de serem vencidas do que no plano espiritual, porque aqui em todo momento a gente é chamado, né, porque, eu vou dizer assim, ao mundo, a viver o mundo, né? As paixões, os vícios, não que lá seja fácil, mas aqui a gente a todo momento colocado à prova, a todo momento a gente nos é oferecido um banquete de oportunidades para o erro. E é muito difícil vencê-los, né? É muito difícil a gente se recusar. Algumas vezes sim, mas grande parte das vezes a gente acaba se servindo nesse banquete de oportunidades para o erro, né? É certo que todos nós já passamos por maus pedaços e ainda enfrentaremos dias difíceis, pois habitamos um mundo de provas e expiações, onde o sofrimento ainda predomina. Mas nos esforcemos para que os dias melhores cheguem mais depressa. Ou seja, quanto mais investirmos em nós mesmos, quanto mais a gente se der a oportunidade do crescimento, fazer de forma diferente, fazer de forma correta, mais rapidamente a gente vai alcançar, né, essa possibilidade de se livrar de tantas dores, de tantos sofrimentos, de tantas angústias, de tantos problemas que a gente enfrenta, se não com nós mesmos, mas que a gente vê ao redor, né? O espírita deve compreender que a dor e o sofrimento são temporários e que podem ser curados pela mudança de hábitos, ações e atitudes, com a moral elevada para sua própria evolução física, perispiritual e espiritual.
Então, nós temos que entender que isso é uma fase, né? São fases pelas quais nós passamos, o sofrimento não é eterno e que essa mudança, né, depende de nós. Depende de que a gente abrace novos hábitos, ações mais positivas, atitudes verdadeiras, enfim, que a gente tenha uma moral mais elevada. O bem e o mal sofrer. Estamos em um planeta, segundo a doutrina espírita, de provas e expiações. Aqui não é um lugar de delícias. Aqui não é paraíso. Nem um parque de diversões. É um hospital, uma escola e, algumas vezes, uma clínica de recuperação. Então, estamos aqui para nos recuperar, né? Moralmente, fisicamente, espiritualmente. Estamos aqui para aprender. Apesar de tudo isso, não é um lugar para desespero e sofrimento sem sentido. Apesar de ser tudo isso, a gente não pode se desesperar e achar que a gente tem que, por ser escola, hospital, clínica, que a gente vai ter que, né, fazer apologia ao sofrimento. Não, temos que aproveitar o máximo aquilo que nos proporciona a felicidade, né, que nos traz momentos felizes. Precisamos entender a natureza instrumental do sofrimento diante da lei do progresso e da lei do trabalho. Sofrer não é punição ou castigo. Então temos que entender que isso faz parte da lei do progresso, né, o sofrimento, as dores, e entender que a lei do trabalho, não só do trabalho físico, mas do trabalho intelectual, no sentido de investir no conhecimento, na nossa evolução, eles são instrumentos que a gente recebe para a gente evoluir. É, muitas vezes, um resgate programado de vidas passadas, né? O lugar aqui, a Terra. É, muitas vezes, um resgate programado de dívidas passadas, oriundas em outras encarnações, mas primeiramente, estímulo e oportunidade de interiorizarmos nossos valores, expandindo nossa consciência. Então, o sofrimento aqui que está, né, que estamos passando é oportunidade. É o quê? Resgate programado, porque nós fizemos as escolhas. Por isso que é um resgate programado, né, de vidas passadas. E aí o que acontece? Quando fizemos as escolhas lá, já foi autorizado porque tínhamos condições de vencê-las. Então, nada que estamos passando, nenhuma das dificuldades pelas quais estamos enfrentando, estão de forma equivocada. Pelo contrário, já era tudo programadinho. Se a gente está enfrentando alguma a mais, é porque a gente fez com que ela aparecesse aqui. Mas também não é de forma injusta. As nossas dificuldades, elas têm origem ou em vida passadas ou atual. E aí, isso aí são resgates, são dificuldades programadas que a gente escolheu lá e foi autorizado porque tínhamos condições de vencê-las. Sofrimento é algo extremamente subjetivo. E sua intensidade depende, antes de tudo, da maturidade evolutiva e psicológica de cada um. A gente vê pessoas que enfrentam problemas seríssimos e que não perdem o controle da situação, que estão ainda, né, com um sorriso no rosto, que acreditam, que têm esperança. E a gente vê muito isso, principalmente quando a gente vê naquelas pessoas que enfrentam as maiores dificuldades, nas misérias, nas catástrofes. A gente vê aquele ainda brilho nos olhos, aquele olhar de esperança, né? E isso aí por quê? Porque o grau de maturidade, né, evolutiva e psicológica desse ser é, às vezes, muito maior do que a gente, que às vezes toma uma topada e o mundo acaba para a gente naquele dia, né? E outras pessoas que não têm, às vezes, o que comer, o que levar para casa, para os filhos, né? E ainda tem esperança, tem um sorriso no rosto, acredita em dias melhores. E às vezes a gente perde a esperança, perde a credibilidade no futuro por coisas muito simples. Precisamos lembrar
que somos espírito em uma jornada de aprendizado nesse planeta de provas e expiações. Então, estamos numa jornada, né? Numa jornada evolutiva. Expiar quer dizer externar o que é puro, colocar para fora, né? O que é mais essencial de nós. Assim, somos convidados pela nossa programação reencarnatória a tornar nossos valores mais evoluídos, através da superação pacífica dos desafios que enfrentamos. Por isso, podemos corretamente deduzir que o mau sofrimento é aquele diante do qual nos recusamos a aprender. Ou seja, como a gente insiste que a gente está sendo injustiçado, quando a gente se revolta, quando a gente blasfema, quando a gente diz um monte de coisa que eu não mereço, isso aí, eu não sei por que eu estou passando essa situação, fulano faz assim, faz assado, e tá uma vida boa, eu faço as coisas todas certas e dá tudo errado para mim. Então, isso daí vai depender do programa reencarnatório de cada um. E sofrer mal é exatamente isso. É sofrer de uma forma que não, não aceita, né? Você acaba dessa forma, de uma forma indireta, dizendo que Deus é injusto. Porque se você não merece passar por tal situação, Deus está sendo injusto com você. Então, essa situação toda nos leva a pensar que sofrer bem é sofrer de forma resignada, aceitando, né, os desígnios de Deus, aceitando porque isso são escolhas que fizemos, o processo reencarnatório, né, foi programado e nós não estamos passando por nada que não merecemos. O sofrimento se torna nosso aliado quando nos coloca diante de nós mesmos e nos convida a superar os obstáculos com uma grandeza interior que até então desconhecíamos. Isso é sofrer bem. Autoconhecimento, autoanálise, né? É você ficar cara a cara com os seus problemas, com as suas dores, aflições e tentar entender, tirar proveito daquela situação, né? Perceber que esse sofrimento, essa dor, é um convite para a gente superar as nossas dificuldades. E o que podemos dizer das provações? O Espírito Lacordaire, no Livro dos Espíritos, nos ensina: poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus, né? Ou seja, aceitá-las sem lamúrias, né? Se pensarmos no reino de Deus como sendo os valores e atitude dos espíritos angélicos, quer dizer, os anjos e arcanjos, podemos facilmente deduzir que as provações nos convidam a nos tornarmos melhores e a fazermos desse planeta um lugar melhor. Porque o planeta, o mundo, a Terra só será melhor quando nós nos propormos a sermos melhores. Não adianta eu querer que o outro seja melhor se eu não me melhoro, né? É aquela situação em que a gente critica uma série de erros de outras pessoas, né? Que estão no governo, que estão em cargos, etc e tal, e a gente faz em proporções menores, igual ou até mais que, né? Porque, de repente, a gente não faz daquela forma, mas faz de outra. Então, o mundo só será melhor quando todos nós nos propormos a sermos melhores, né? Não vai depender só do outro, depende primeiramente de mim. Esse primeiro passo de um mundo melhor, de um planeta melhor, tem que começar por mim. No Livro dos Espíritos, temos um item que, diferentemente da grande maioria, não é uma questão que nos traz o que permite chamar de... Não é uma questão, mas que nos traz o que permite chamar de fórmula mágica, que é muito fácil mesmo de ser aplicada na nossa vida, para que não tenhamos mais dor e sofrimento no futuro. Esse mais fácil, muito fácil mesmo, foi bem entre aspas aí, porque é bem difícil, né? E é uma fórmula mágica, mas, né, a gente chama de fórmula mágica. É fácil para quem já entendeu, para quem já fez o processo evolutivo. Nós que estamos a caminho ainda encontramos muita dificuldade. Mas quais
seriam esses ingredientes dessa fórmula mágica? Dome o homem às suas paixões animais, não sinta ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo orgulho e purifique a sua alma pelos bons sentimentos, que faça o bem e dê às coisas deste mundo a importância que elas merecem. Então, mesmo estando encarnado, já estará depurado, liberto da matéria, e quando deixar seu corpo, não mais lhe suportará as influências. Livro dos Espíritos, parte do item 257. Fácil, né? Não ter ciúme, não ter ódio. É muito fácil. É uma fórmula mágica, né? Domar as paixões, os vícios, né? Só desenvolver virtude. Ou seja, é fácil, por isso está entre aspas, muito fácil. É uma regrinha fácil, mas são poucos itens, mas para alcançá-las, como é difícil, né? A gente vai fazendo aos pouquinhos, mas o importante é que a gente não desistiu da gente, né? A gente está fazendo, mesmo que aos poucos. Então, o sofrimento não é castigo de Deus. Em geral, tem-se essa noção de que o castigo está relacionado à ofensa a Deus, né? Principalmente na antiguidade, algumas religiões mais tradicionais falam, né? Desenvolve essa ideia que você ofendeu a Deus, então você vai ser castigado. Dependendo do grau da ofensa, o castigo pode ser eterno. Isso é pregado por muitas religiões. Ao ofender a Deus, a pessoa sofre e, com isso, a sua vida se torna um vale de lágrimas. O Espiritismo, ao contrário, ensina-nos que os nossos sofrimentos estão sujeitos à lei de ação e reação. É o que eu faço, consequência do meu ato, né? Ação e reação. Estudando o capítulo Bem-aventurados os aflitos, vamos aprender que Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, deixa sempre uma porta aberta ao arrependimento e ao ressarcimento da falta cometida. Então, nós somos responsáveis pelos nossos erros e acertos. Portanto, ação e reação não é ofensa a Deus. É aquilo que fazemos de errado que nós vamos ser punidos por aquilo, mas nós nos punimos, não Deus. Nós nos punimos de quê? Que de forma, numa outra encarnação ou numa outra oportunidade, temos que fazer de forma correta. A lei de causa e efeito, ação e reação. A lei de causa e efeito nos mostra que tudo o que fizermos de errado nesta ou em outras vidas deve ser reparado. O primeiro passo é o remorso. O remorso é um estado de alma que nos faz repensar no que fizemos de errado, mostrando as nossas falhas e deslizes em relação à lei natural. O arrependimento que vem em seguida torna-nos mais humildes e mais obedientes a Deus. Depois de remoída e arrependida, a falta deve ser reparada. Por isso, o resgate. Remorso, arrependimento e resgate fecham o ciclo de uma determinada dor, de um determinado sofrimento. Reação não é sempre sofrimento? Né? Então, é o ciclo. Remorso, arrependimento e resgate para fechar o ciclo de uma dor. Realmente, depois de reparado, é que vai... do resgate é que vamos nos livrar daquele sofrimento e a dor. E uma pergunta, reação não é sempre sofrimento? Geralmente a palavra reação vem impregnada de dor e sofrimento. É empregada como sinônimo de karma, sofrer e resgatar as dívidas do passado, é a reação. Em realidade, a reação nada mais é do que uma resposta, boa ou má, em razão de nossas ações, né? Pergunta: se estamos praticando boas ações, por que temos que aguardar o sofrimento? Se a gente está fazendo a coisa certa, não tem por que esperar o sofrimento. E que a gente possa fazer aí a nossa parte, né? Sermos ouvidos e também, né, ouvir. Que Deus possa nos dar uma semana de muita paz, de muita luz, de compreensão, de muito trabalho, né? Para que a gente possa progredir, porque o trabalho é uma das formas que nos possibilita progredir sem sofrimentos e sem dores, né? Que Deus possa nos
dar essa sua oportunidade. Muita paz para todos e que fiquem todos com Deus.